De todos os dias no YouTube, 7h30 da manhã, 4 da tarde, no canal Didi Red Pill e no novo canal Didi RP2. Se você ainda não acessou, acesse o canal do Didi, bora se inscrever, sininho, para você participar das lives deste guerreiro hoje na Polônia, por conta dos absurdos que acontecem aqui no Brasil. Enquanto você vai procurando ali o Didi, ele conversa com a gente por aqui. 29.975 likes, vai a 30 mil likes. Agora! Boa turma, maravilha, 30.030 likes. 30.030. E olha o Didi chegando por aqui. Fala com a gente, meu rei. Pois é, meus amigos. A nossa Suprema Corte, a cada dia que passa, trazendo mais confusão para o Brasil. Quando não é um ministro, é outro. Quando não é o Dias Toffoli, é o ministro Alexandre de Moraes ou outros. Mas esses dois, especificamente, têm se notabilizado por trazer, a cada dia que passa, mais e mais confusões para dentro da Corte. E, obviamente, que esses dois tem um denominador em comum, que é justamente o Banco Master. Por um lado, o ministro Alexandre de Moraes, com a sua esposa, a Viviane Barsi de Moraes, ela que recebeu um contrato, de 129 milhões de reais com o Banco Master. Por outro lado, o Dias Toffoli, também enrolado até o pescoço, pela venda de uma parte do resort Taiaiá para gente ligada ao Banco Master, fundos controlados pelo banco. E claro que isso traz uma insegurança jurídica para a corte. Quem é que vai acreditar no que é exaurido pelaquela corte se a gente não confia nela? Pois é, o último lance desse quebra-cabeça macabro é justamente o ministro Alexandre de Moraes, que mandou investigar aí servidores do SERPRO e da Receita Federal por uma invasão ilegal nos impostos de renda, de seus familiares e parentes próximos. E claro que nós não somos a favor disso. Nós somos a favor da legalidade. Se os servidores cometeram algum tipo de ilegalidade ou crime, que sejam punidos, mas não na Suprema Corte, de onde eles não têm foro privilegiado. E evidentemente que isso depõe mais uma vez contra a instituição como um todo. Veja bem, esse pedido de rastreamento à Receita Federal feito pelo ministro Alexandre de Moraes pegou tão mal, mas tão mal, que seus próprios colegas reclamaram para o ministro Fachin, dizendo que Moraes não tem essa prerrogativa. Apenas o próprio presidente da casa, o Edson Fachin. Isso, segundo o jornal O Estado de São Paulo. Ou seja, Moraes, mais uma vez, atropela os seus pares e toma decisões que não poderia ter tomado. Primeiro, investigar alguém sem foro privilegiado. E segundo, pedir uma investigação que, no caso, deveria ter sido pedida pela PGR e não por ele, e jamais por algum ministro da Suprema Corte que não fosse o presidente da casa. Só que Moraes é assim. Ele toma as decisões que ele quer, porque ele sabe que não vai ser contestado. Ele sabe que ali na Suprema Corte tem um bando de covardes que veem as suas atribuições serem cada vez mais retiradas pelo ministro e fica por isso mesmo. Os caras não têm coragem de chegar a público para dizer que o ministro errou, que ele não poderia ter feito isso, etc e tal. Mas esperar o quê dessa galera, não é mesmo? E quem cala, consente, e ele vai continuar fazendo das suas. Mas isso aí só demonstra que o ministro está com medo. O ministro está tentando se blindar. O ministro quer, na verdade, calar a pessoa que, certo ou errado, colocou as vísceras do escritório da esposa dele expostas em público, porque foi exatamente isso que aconteceu. Se não fossem esses vazamentos, que eu não sei se veio da Receita Federal ou da própria Polícia Federal,
porque essas informações, pelo menos a do contrato da esposa do ministro, estava no celular do Vorcaro. Não tem nada a ver com Receita Federal, não tem nada a ver com Serpro. Porém, outras informações que foram vazadas para a imprensa tinham detalhes que apenas essas duas instituições poderiam fornecer. Daí a desconfiança do ministro em ele querer investigar. Mas ele não está querendo investigar pelo bem do Brasil. Ele não está querendo investigar para saber a verdade. Ele está querendo investigar para se blindar. Blindar a ele e a sua esposa. Para que ninguém saiba mais quem são os contratantes do escritório da Viviane Barça de Moraes. Porque pelo menos um a gente sabe quem é. E os outros? Se em um contrato ela conseguiu 129 milhões de reais, imagine outros contratos. E foi por isso que ele mandou investigar. Apenas e tão somente por isso. Para se blindar, para tentar não deixar que essas informações tão sigilosas fossem tornadas público. Mas eu acho que toda autoridade deveria, todos os anos, abrir o seu sigilo bancário e o seu sigilo fiscal. Mostrar para o público que eles são honestos. Não basta parecer honesto, né? Como seria a mulher de César. Tem que ser honesto. E para isso, a gente tem que ver as suas contas. Então, deveria ser lei, deveria ser obrigado, todos os anos, todos os deputados, todos os senadores, ministros de Estado, presidente, vice-presidente e, evidentemente, ministros das cortes superiores, como STF, STJ, Supremo Tribunal Militar, toda essa galera deveria ser obrigada, todos os anos, a mostrar para a população os seus ganhos. O que é que o imposto de renda diz sobre eles, entendeu? Mas, infelizmente, não é assim que a banda toca. O que eu posso dizer é que, cada vez mais, os próprios colegas da corte estão insatisfeitos com o Toffoli e com o Moraes, porque ficam expondo a instituição a esse tipo de vexame que a gente está vendo aí agora. Mas o que é que eles vão fazer? Não sei. Provavelmente nada, como sempre. E isso é que é o pior de tudo. É isso, Pitoli. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, o Didi Red Pill e o Didi RP2 no YouTube, por gentileza, cogite se inscrever.